Pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar aqui a estrutura de diretórios e arquivos criados a partir da instalação do BIDE, ou seja, criado a partir da instalação do servidor DNS. O primeiro arquivo que a gente vai mostrar que é criado é o executável, que fica lá no /usr/sbin. Esse arquivo, vou dar o comando ls aqui para listar ele, é o named. Então, o que é esse executável? É o arquivo que vai ser inicializado e esse é o arquivo que vai disparar a aplicação que vai ficar ouvindo a interface de rede e vai estar respondendo às requisições. Ou seja, esse é o arquivo principal do servidor que vai estar fazendo todas as tarefas do servidor. Aqui também, dentro do /usr/sbin, a gente tem o arquivo rndc, que é um software auxiliar que auxilia nesse processo do serviço DNS. Além desses arquivos binários, tem um script de inicialização do serviço DNS. Ele fica lá no /etc, no diretório init.d. O nome também é named. Aqui está o script. E como é um script, esse script normalmente é desenvolvido em shell script, que a gente consegue ver o texto. Então vou abrir aqui o script, vou dar um comando more, eu consigo ver todo o código que foi digitado, para estar fazendo esse script de inicialização. O que se trata esse script de inicialização? O script de inicialização é um código onde ele vai fazer o controle de iniciar o serviço, vai parar o serviço, vai reiniciar, vai verificar o status. Ou seja, é aqui nesse script que ele chama o executável, aquele named, e faz o controle de como se vai estar funcionando, se vai estar parado, enfim. Observem que todos os nomes desses arquivos foram named, mas dependendo da distribuição, ele pode estar com outro nome. No presente caso, no Ubuntu, ele vem com esse nome named, mas tem outras versões, em outras distribuições, que pode aparecer o nome bind. Outro diretório que é criado é o /etc/bind. Nesse diretório, a gente tem vários arquivos aqui, que eu vou começar a falar sobre eles. O arquivo principal aqui é esse named.conf. Vou mostrar o conteúdo dele. E esse arquivo named.conf, ele contém apontações, digamos assim, para outros arquivos. Esse vai ser o arquivo primário de configuração. Lembrando que essa /etc/bind vão ter as configurações. E aqui ele aponta para os arquivos que vão fazer parte para essa configuração do serviço DNS. No caso aqui temos 3 arquivos, que são esse named.conf options, named.conf.local e named.conf default zones, que estão todos aqui dentro do /etc/bind. Vou dar ls aqui novamente. Um desses arquivos que está listados no named.conf e está aqui também dentro desse diretório /etc/bind é o named.conf.local. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo. named.conf.local. Esse arquivo, ele está aqui, ele está vazio. Observe que a gente tem essas barras aqui, Essas barras aqui quer dizer, nesse caso aqui, que são comentários. É semelhante lá ao hashtag lá para script. Esse arquivo, ele está aqui para a gente fazer a definição das zonas pelo qual esse servidor seria responsável. Então, como esse servidor acabou de ser instalado, ele não tem nenhuma zona, não tem nenhum nome que ele é responsável ainda. Então, ele vai estar vazio. É o que a gente esperava mesmo. Outro arquivo que tem aqui nesse diretório é o named.conf.options. more named.conf.options. Esse arquivo ele vai definir como vai funcionar o servidor DNS. Então, nesse arquivo que a gente dá as diretrizes, as opções, a gente configura as opções de como esse servidor DNS vai funcionar.
Uma coisa que é legal, que poderia estar fazendo aqui, a gente não vai fazer, mas seria fazer a configuração de listas de acesso. Imagina que a gente tem esse servidor DNS e a gente quer limitar para alguns endereços IPs das máquinas que a gente conhece que poderiam fazer a consulta. Então, é nesse arquivo que a gente ia configurar e montar as listas, é o que a gente chama de listas de acesso, para somente as máquinas que têm aquele endereço IP especificado nessas listas de acesso poderiam ser habilitadas para estar fazendo essa solicitação de tradução. Outro arquivo ainda dentro do /etc/bind é o arquivo named.conf default zones. Ele, se vocês recordarem, era um dos aqueles arquivos que estavam apontados aqui no named.conf. Olhando o conteúdo dele, a gente percebe que ele tem a definição dos arquivos que, em tese, teriam as zonas padrão. Ele vai apontar para as zonas aqui do localhost, as zonas padrões, né? O endereço do loopback. Mas tem uma coisa bem interessante que ele aponta aqui, a zona dos servidores raízes. Lembra que o servidor local ele tem que ter a lista dos servidores raízes para ele começar uma consulta DNS, para começar uma tradução? Ele está apontando para esse arquivo aqui, /usr, share dns root hints. Se a gente dá uma olhada nesse arquivo, vou colocar aqui more /usr share dns root hints. Aqui ele vai mostrar para a gente, né, os servidores raízes. Lembrando que a gente tem 13 servidores raízes no mundo inteiro. São servidores que estão no nível mais alto da hierarquia do serviço DNS. Eles conhecem quem são os servidores responsáveis pelos serviços de nomes no nível hierárquico maior. Muito bem. Ainda nesse diretório, nós temos aqui alguns outros arquivos. Tem esse arquivo db.local, more db.local. Esse arquivo, aqui a gente consegue perceber essa configuração aqui, depois a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Ele seria para fazer a resolução de nomes da zona local, o localhost. E também a gente vai ter o arquivo aqui também 127, db127, que ele faz a mesma coisa, mas fazendo a resolução reversa, ou seja, enquanto o DB local ele vai resolver um nome para um endereço IP, esse arquivo aqui teria as configurações para fazer o contrário. A partir do endereço IP, ele achar um nome. Por último, pessoal, a última estrutura que é montada, que é criada com a instalação do serviço DNS, é o diretório de cache, que está lá dentro do /var. Então, vou mudar de diretório, cd /var /cache /bind. Aqui tem uma estrutura, por enquanto, está vazia. Tem só esses dois arquivos, mas esses arquivos não tem conteúdo. O conteúdo aqui é o conteúdo padrão, né? Não tem nomes aqui, né? Mas aqui que são adicionados os arquivos, né, de um servidor secundário. Bom, pessoal, era isso para esse vídeo. E a gente continua no próximo vídeo falando um pouquinho de como a gente configura aí um servidor local do tipo forward.